Fala, gurizada, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Casfé, o Café com Cas, pra gente começar esse dia maravilhoso, lindo, que dia lindo, incrível, juntos, na melhor frequência possível, aprendendo coisas novas e trocando ideia comigo, porque eu gosto de trocar ideia, eu gosto de estar com vocês aqui. Pra quem não me conhece, meu nome é Cassiano Girardi, eu sou o CEO da Channels Educação e da rede Channels Growing, né, a holding que tem vários canais aí de YouTube, tem alguns projetos novos aí também, estamos comprando algumas empresas, então a minha missão sempre foi criar conteúdo sobre diversos nichos, diversos assuntos sem eu aparecer, e aqui agora eu tô nessa manifestação de falar de outras coisas que não seja só YouTube. Eu acho que sobre monetização já deixei meu legado, agora quero falar da vida, de dinheiro, empreendedorismo, outras áreas aí que forem aparecendo ao longo do tempo, e a gente está aqui hoje para falar de um assunto bem interessante que é como vencer a crise, tá, pessoal? O Brasil tá em crise, vocês sabem disso. Quem acha que o Brasil não tá em crise tá dormindo, né? Eu lembro muito de uma conversa que eu tive com uma amiga minha, que eu tava conversando sobre alguns desafios de uma das nossas empresas aqui, sobre preço de produto e tal, e ela falou: Cassiano, tu tem noção de como é que o Brasil tá hoje em dia? E eu, sinceramente, não tinha tanta noção, porque como é que a minha rotina hoje é, né, pessoal? Eu fico trancado o dia inteiro em casa, porque eu trabalho em casa, e de vez em quando pego o carro, vou pra academia, vou tomar um café e volto, mas geralmente eu tô em bairros bons, assim, das cidades que eu acabo viajando e convivendo, né? Então agora, até pra trazer o clima do episódio, né, onde é que eu tô agora? Eu tô em um apartamento meu em Florianópolis, e o dia tá, cara, maravilhoso, tá bem calmo, e Floripa, vocês sabem que tem ali alguns bairros que são mais seguros, outros não e tal, mas enfim, geralmente a minha vida é muito mais tranquila, eu fico perto da natureza, mas eu sei que o Brasil, num geral, não é assim. Um outro amigo meu também estava comentando comigo sobre como Santa Catarina é uma bolha, né, pessoal? Então, Santa Catarina não representa o que o Brasil é. Se um gringo vem pra cá, pra Santa Catarina achando que é o Brasil, o cara vai pra qualquer outro lugar e vai se surpreender bastante, porque o Rio de Janeiro não tá tão seguro, São Paulo não tá tão seguro, Rio Grande do Sul, então nem se fala, o Nordeste, enfim. Então, aqui já é uma bolha da bolha da bolha, e no primeiro episódio aqui do Casfé, eu falei sobre como a gente pode criar o nosso universo particular, né? Como a gente pode realmente deixar de jogar o jogo do mundo e tu criar o teu próprio mundo, tá? Com as pessoas que tu realmente ama, perto de ti, num trabalho que tu ama, e tudo começa em algumas coisas que eu falei nesse primeiro episódio. Mas a crise, ela é real. Só que ela é real onde? No mundo lá fora. Ela não é real dentro de ti, se tu não aceitar a crise. Um outro amigo meu, uma vez o Luiz, né, em uma das empresas que eu quebrei antes de começar a Channels, né, pra quem sabe a minha história aí, não vou ficar entrando em tantos detalhes aqui, senão fica muito redundante. Mas antes de eu começar a Channels Growing, que é a minha empresa, meu propósito de vida atual, né, e a princípio é o projeto da minha vida, eu tinha uma startup chamada Purple Tree, onde a gente estava criando vários canais no YouTube em massa, num formato ali de tudo automático com IA, com vários nichos e produtos ali incubados, e acabei quebrando essa empresa por alguns erros, não de YouTube, mas de decisão de business mesmo, decisão de vida, de pessoas que eu coloquei do meu lado e tal. E eu lembro de um amigo meu falando que a gente não quebra. A gente... Na verdade, assim, ó, a empresa ela só quebra se tu aceitar que tu quebrou, tá? Pode dar o BO que for, tu pode ficar 50 milhões de reais devendo na rua, mas se tu aceita que isso é só um desafio atual e que tu vai vencer, tu não quebra, tá? Então, a gente, pra entender a crise, pessoal, entender quebrar uma empresa, entender a perda de um ente querido, uma pessoa que a gente ama, os desafios da vida, tá? Aqui a crise, vamos botar a crise no Brasil econômica, política, mas vamos também trazer pro nosso microcosmo, que é as crises internas, os desafios internos. A gente entendendo o que é uma crise, tudo fica mais fácil, inclusive de vencer essa crise, tá? Nada mais é do que um caos onde tu acha que tu não vai sair, tá? Um caos que tu acha que é um caos eterno, ou que vai durar muitos anos, mas tudo acaba sendo decisão tua. Então, o meu último grande desafio, não vou entrar em tantos detalhes aqui, mas tive um desafio novo, que eu nunca tinha passado nos últimos 6 anos, então eu fico meio sem referência, assim, eu não sabia o que fazer. E eu lembro que eu cheguei a comentar com um conselheiro meu, que eu falei assim: irmão, eu acho que eu não vou conseguir resolver isso aqui no primeiro mês. Eu acho que esse desafio aqui atrasou minha vida em uns 2 meses. Daí
quando eu falei isso, eu entendi também que eu tava co-criando isso pra mim, eu fui lá e cortei isso, conversei com ele, com mais alguns outros amigos, e eu acabei resolvendo essa crise em 2 dias, né? Então a crise realmente vem um grande desafio, só que algo que eu pensei que fosse demorar 1 mês ou 2 meses, eu acabei resolvendo em 2 dias, tá? E parte até do episódio que eu tô gravando hoje é pra trazer pra vocês um desafio que eu tive recentemente, que de certa forma foi uma... Dentro da minha mente poderia ser uma crise, mas eu consegui lidar muito bem com isso, né? Então, eu lembro muito dessa frase do Luiz, que foi esse meu amigo que falou que a crise só acontece se tu aceita. Então, naquele caso ali, eu tava dançando com a crise, tava ali flertando com ela, mas eu não mergulhei, entendeu? Porque eu decidi que era algo que eu não gostaria de acabar acessando. Porque eu tomei a decisão de entender que aquele caos ali eu usei mais pra criação do que realmente pra me afundar, né? Então, até pra tranquilizar vocês, não foi nada muito grave assim de a ponto de vai acabar minha vida, vai acabar a empresa, não. Só foi um desafio que ali eu pensei que beleza, vou perder alguns tempos aí, alguns meses de vida, né, só solucionando BO, tendo que ficar um pouco mais isolado, mas a vida acabou me apresentando a solução muito mais rápido do que eu imaginava. Então por isso também que é bom a gente estar presente, né. E a crise, ela sempre vai te convidar. E como que tu sabe que a crise tá rolando, assim, ou tá começando a te cutucar, aparecer pra ti, se manifestar e começar a conversar contigo antes dela te convidar pra mergulhar? É no ambiente, tá, pessoal? Então, novamente trazendo aí o viés da Channels, né? Como eu sempre falo em lives que, cara, o mundo lá fora tá um caos, dentro da Channels tá todo mundo ganhando dinheiro pra caramba, a galera tá feliz e tal. Então, eu já entendi, tá, que parte da minha missão aqui na internet não é... Eu não tenho como salvar o Brasil, tá, pessoal? Eu não tenho como carregar muita gente nas costas, por quê? Porque para eu conseguir ensinar alguém, para eu conseguir impactar a vida de alguém de uma forma positiva, a pessoa primeiro tem que querer, tá? Então, isso já ficou muito claro para mim que não adianta eu criar 50, 100, 200, 500 conteúdos para vocês de graça se a pessoa não aceitou a ajuda do Cassiano. E uma das minhas piores experiências esse ano, assim, minhas divagações e bads que eu tive, foi que eu trabalho com educação, né? Então hoje o nome da nossa operação no Brasil aqui é Channels Educação, porque a educação é a missão que eu escolhi para minha vida, né? Como primeiro ponto, além de produto em canal anônimo, além de outros projetos que eu tô fazendo também, a educação é o que acaba puxando tudo e eu sou uma pessoa muito inclinada para isso, porque a educação mudou minha vida, a leitura mudou minha vida, networking no geral, o ambiente certo. E lá no clube eu também acabo educando a galera nessa questão de, pessoal, vocês não podem mais se misturar com o mundo lá fora na questão de aceitar as crises, aceitar os desafios, porque aqui dentro tá todo mundo bem? Vocês querem andar com todo mundo que tá bem ou vocês querem andar com o pessoal que tá em crise? Aí um outro paralelo aqui, que aconteceu essa semana, eu e um amigo meu aqui, cara, tem um certo amigo meu que sempre que a gente tá junto, dando rolê e trabalhando junto, né, a gente às vezes viaja Brasil aí fora, parece que eu tô de férias, né? Então, quando eu tô sozinho, né? No momento hoje eu tô sozinho aqui na minha casa, ele foi viajar. Mas quando eu tô sozinho, eu fico no notebook, eu fico no celular, eu trabalho da rua e tal. Então eu sou uma pessoa que eu sou bem inclinado pra trabalho, assim, eu amo meu trabalho, eu tô realmente realizando meu dharma aqui junto da Channels. E não tem nada melhor que isso pra mim, mas quando eu tô com algumas certas pessoas que estão nessa frequência leve, parece que essas mesmas coisas se resolvem sem eu precisar trabalhar tanto, né? Então, no dia de ontem, por exemplo, cara, fiquei o dia inteiro dando rolê, fui na praia, obviamente, trabalhando no celular, fiz algumas ligações, joguei tênis, fui visitar um amigo, então um dia de semana normal, que o mundo inteiro tá correndo, eu acabei entendendo que eu não preciso estar correndo tanto, né? Então, a gente tem as nossas operações aí no automático, tem um time incrível também, a galera consegue trabalhar e ter uma certa liberdade também, sabe? E eu trabalho, geralmente quando eu tô nesse modo de trabalho, eu acabo trabalhando muito mais que todo mundo, até para dar exemplo, mas tem certos dias que eu vejo que a gente consegue criar o dia perfeito, assim, sabe? Por exemplo, o meu dia perfeito não existe sem trabalho. Eu preciso trabalhar porque eu amo meu trabalho, nem que for 1 ou 2 horas. Mas dá pra tu jogar tênis o dia inteiro, cara, nadar no lago, tomar café da manhã, num lugar legal. Tu consegue criar realmente o dia dos sonhos numa quarta-feira, terça-feira, sabe? Mas isso, né, se tu aceitar que tu pode conseguir fazer uma vida longe e afastada do mundo lá fora. Então, eu com esse amigo, a gente tava conversando sobre isso, né? Que, cara, parece que a gente não faz nada, né? Então, às vezes, dava um sentimento de culpa, assim, de estar curtindo tanto, mas, ao mesmo tempo,
Não, porque eu sei que eu acompanho ali meus indicadores, eu sei que eu tô fazendo o que tem que ser feito, e ao mesmo tempo eu tô trazendo esse equilíbrio, né, que é uma coisa que a gente prega muito na Channels, do pessoal não ficar trancado o dia inteiro em casa trabalhando. A gente consegue também ensinar o pessoal a ganhar dinheiro de uma forma mais simples, por exemplo. Então, a gente tava conversando sobre isso, né, que dá pra tu ter uma vida dos sonhos, desde que tu entenda que, beleza, o Brasil tá em crise, mas eu não tenho nada a ver com o Brasil, sabe? E não precisa ter culpa. Pelo contrário, o que a gente pode fazer pelo Brasil? E nesse caso, eu aqui agora até voltando a gravar conteúdo gratuito pra vocês, né? As últimos meses eu fiquei mais focado em alguns outros projetos da Channels, um pouco mais reservado. Eu gosto de fazer live, eu gosto de estar com vocês, mas também eu preciso do meu tempo, assim. Só que agora eu tô nessa fase agora fazendo essa nova temporada, esse novo podcast, novas gravações e tal. E, cara, eu vejo que o fato de eu estar simplesmente dedicando meu tempo para ajudar vocês de alguma certa forma, né, tanto gratuitamente quanto nos nossos treinamentos, eu já tô dando o meu melhor. Então, a crise é sobre internamente e externamente tu dá o teu melhor. Se alguém tá precisando de dinheiro, doa dinheiro, ajuda a galera a comprar comida, sabe? Então, todo mundo tá passando por desafios que a gente não tem nem noção, né? E às vezes o que a pessoa precisa é de uma mão ali, de algum amigo para trocar ideia, ou realmente até de ajuda financeira. Então, externamente é interessante que a gente faça isso, mas internamente não adianta a gente querer ajudar os outros se a gente está nas nossas crises internas. Então, tu pode usar a tua crise interna para acabar transmutando em amor para os outros, sabe? Então eu vejo que um alquimista, assim, um mago, uma pessoa que tem entendimento dessas de energia, frequência, vibração, a gente consegue pegar essas emoções negativas e canalizar, né, em coisas boas. Então eu vou dar um exemplo aqui. Geralmente eu gosto bastante de musculação, né, galera? Hoje eu treino também com um bodybuilder aí, o Nascimento, um dos meus melhores amigos, e uma coisa que eu aprendi com ele, assim, é que a gente tem que pegar a raiva, ódio, esses sentimentos que tem, sentimentos não, né, essas emoções que tem dentro da gente e canalizar em alguma coisa, porque senão aquilo fica reprimido na gente, né? Então, eu costumo falar para os meus amigos, quando a gente entra nesse assunto de musculação, que eu sou 23 horas por dia puro amor e 1% puro ódio, né? Da galera assusta um pouco, assim, nossa, mas como assim puro ódio? E eu falo, não, realmente, eu tenho, naquela hora no dia, eu tenho vontade de sair dando cadeirada em todo mundo, dando soco na cara dos outros. Uma emoção que vem dentro, porque eu sou escorpiano também, eu sou bem intenso, mas obviamente eu canalizo isso, entendeu? Então o que é canalizar? É tu olhar um sentimento, uma emoção que é natural do ser humano, e a gente às vezes quer negar, quer reprimir, uma inveja, ciúmes, coisas assim, e tu coloca isso numa esfera. Imagina um Kamehameha do Dragon Ball, tá ligado? Um Rasengan do Naruto. Tenta canalizar isso em algo que vá ser produtivo. Então, eu construí meu primeiro milhão aí, gurizada, na força do ódio, assim. Eu lembro que quando eu era muito jovem quando eu comecei a empreender na internet, e eu lembro que eu falava pra mim que eu tinha depressão ao contrário. O que isso significa? Eu era tão depressivo, eu tava tão na bad, que eu só trabalhava, sabe? E eu era uma pessoa que eu não gostava de trabalhar, mas eu já tava há tanto tempo deitado na cama e vendo Netflix o dia inteiro, e sei lá, cara, viciado em um monte de coisa, que chegou um momento que eu tava tão triste, mas tão triste, que não tinha pra onde ir mais embaixo do que eu tava, e eu comecei só a andar pra cima. E eu canalizava toda aquela raiva, frustração nos meus negócios, né, que eu tava aprendendo ainda, e eu fiz muito dinheiro muito rápido justamente por causa disso. Né? Então, até eu começar a me curar de depressão, de bad no geral, foi um processo, né? A Channels também foi uma cura incrível na minha vida, em todos os setores. Por isso que eu reforço também a importância de um ambiente certo, de ter saúde no geral, né? Buscar a saúde, porque é algo incrível, pessoal. E canalizar energia é uma coisa muito importante. Então, o que é essa crise? É um conjunto de emoções negativas, né? De medo, de apavoro, de comparação, e tu olhar para uma notícia de política e tu ficar, meu Deus, a minha vida acabou. Às vezes uma notícia não tem nada a ver, né? Às vezes o candidato que tu não queria que fosse eleito é eleito e tu quer fugir do Brasil, sabe? Então, a crise é muito sentimento de fuga. A crise é negar a vida. A crise, pessoal, é negar a vida como ela é. É tu falar, eu desisto de viver. Esse processo aqui, eu quero viver um novo processo, sendo que a vida ela já tá decidindo por ti o que tu vai fazer, né? Um projeto teu, um emprego,
uma empresa nova, um voluntariado, uma viagem. Então a vida já tá te dando sinais, e quando começa a dar tudo errado, para que você consiga comprovar a tua fé e comprovar a tua força, né? Então tu acaba simplesmente pulando fora do barco, e tu vê que pular do barco não é uma não é uma opção, né, pessoal? Imagina uma tempestade, tá? Vocês estão num barco e tá dando uma tempestade e tá todo mundo ali junto com medo, mas a gente fala, pessoal, todo mundo segura todo mundo, tá? Ninguém solta a mão de ninguém. Aí o fulano lá, vou dar um nome aqui, o João, tá? O João tá com medo e por medo ele vai lá e se atira na tempestade. Já parou pra pensar que não faz muito sentido? Tem 15 pessoas, todo mundo com medo, obviamente, orando, e meu Deus, e agora, galera? Estamos em crise. Se a gente ratear aqui, o barco vira, a tempestade leva a gente e a vida acaba. Imagina um cara que fala, eu não quero passar por isso, eu não consigo esperar 10 minutos até a tempestade parar, eu vou me atirar do barco. Qual que é o benefício, pessoal? Vocês entendem que desistir não tem benefício nenhum. Aceitar a crise não tem nada de positivo. Então, quando vocês se encontrarem em crise, qual que é a saída? O fundo do poço só tem direção para cima. Então, a luz no fim do túnel, a saída é a luz. A maior dificuldade da tua vida, entendendo que aquilo vai te transformar num ser humano muito mais forte, aquele é o caminho. E aí que entra na questão das escolhas que a gente faz na vida. Muito das nossas crises foi por causa de um karma que a gente está pagando por decisões do passado, né? Então é muito normal que na infância a gente faça besteira, no começo da vida adulta, ainda mais para quem não tem muitos pais presentes ali ou teve más influências. Então a gente vai pagar o preço por muito tempo, entendeu, galera? E para eu me limpar das coisas que eu precisava me limpar, foi muito tempo, sabe? Decisões que eu tomei com 18 anos, que eu com 25 eu já tinha consciência. E eu sabia que ia demorar porque as coisas não acontecem do dia pra noite, sabe? Então, eu sempre gosto de trazer a questão da minha saúde, pessoal, porque 1 ano e meio atrás, a minha saúde tava, assim, um fiasco, né? Eu tava com todos não, eu tava exagerando, assim, tô dando uma exagerada, mas eu tava com a grande maioria ali dos meus exames ali bem disfuncionais. Então, eu lembro que o meu médico, o André, quando ele foi me mostrar o nível de cortisol que tinha no meu corpo, né? Cortisol é o hormônio do estresse. Cara, eu tava um pezinho na cova, assim, de estresse, de infarto, sei lá, com 25 anos de idade. Aí, a melatonina, né, pra dormir. O meu corpo, ele não produzia melatonina, pessoal. Imagina, eu só dormia de exausto, eu nunca dormi de sono. Então, depois que eu comecei a repor meus hormônios e tal, e comecei a ter novos hábitos de sono, aí sim que hoje eu tenho o sentimento do sono. Mas por muitos anos, eu não sabia o que era ter sono. Eu só dormia de exausto, né? Então, noites virando, jogando League of Legends e festa rave, enfim, um monte de coisa de jovem, né? Então, eu acabei pagando alguns karmas disso e graças a Deus eu solucionei. Foi muito caro, foi demorado, mas hoje eu agradeço por isso e eu não trocaria nada na minha vida. Então, se pudesse voltar no tempo, na época que o Cassiano fazia um monte de besteira lá, de rave, e dormia mal, e matava a aula pra ficar jogando, se fosse pra eu voltar e eu fazer tudo certo do início, eu não voltaria, porque eu sou quem eu sou por causa dos meus erros. E essa que é a beleza da vida, né? Então, eu gosto de errar bastante, eu incentivo que vocês errem, desde que vocês não façam mal pra ninguém. Então, errar é humano. Se a gente tenta ser perfeito, já é uma ilusão do ego, porque a gente sabe que a gente não é. E eu sei que eu vou continuar errando muito tempo. Eu vou ler 500, 1000 livros, eu vou fazer milhões, eu vou ajudar muita gente e ainda vou continuar errando tanto que nem eu erro hoje. Mas eu vou estar errando em novos desafios, da mesma forma que vocês vão estar errando. Então, a crise também entra nessa questão, né, de se tu errar não é uma crise. Se der algum problema, se tu tiver um mês ruim, um ano ruim, isso não é crise, isso é a vida. Ninguém tem a vida perfeita, sabe? Não existe vida perfeita, por mais que hoje, e sendo bem sincero, galera, também trazendo esse sentimento do que hoje eu sinto da minha vida, assim, sabe? Eu tô aqui no meu quarto, tá uma suíte linda demais, é tudo espelhado aqui o vidro, eu tô vendo vários barcos no fundo, um matagal na frente, uma ilha na frente, cara, parece que eu tô no Caribe. E ao mesmo tempo eu falo, eu amo muito a minha vida, eu não teria outra vida, mas a minha vida não é perfeita. É muito desafio, eu tenho que ter muita disciplina, eu tenho que fazer tudo certo. Eu tenho que ser impecável com cada palavra, relacionamento, hábito que eu escolhi, decisão que eu tomei. Então é como se fosse um presente sobre as demandas que eu vou gerando para mim, as decisões que eu tomo, sabe? Então,
Na crise não tem presente. O presente por si só é o caos. É tu aprender mais sobre o caos e tu aprender a surfar esse caos. E é gostoso, galera, quando tu aprende a ter esse conforto no caos, é um sentimento novo, é um superpoder novo. Eu vi esses dias uma frase que eu gostei bastante, até eu postei lá no meu perfil. Inclusive, pra quem não nos segue aí, @cassiano.girardi lá no Instagram. Sempre falando de YouTube, falando da vida, respondendo caixinha de vocês. Vamos trocar ideia, deixa um comentário lá, me manda uma mensagem que eu tô sempre lendo tudo. Mas voltando aqui, tá? Esses dias eu postei sobre a importância da luz e da sombra. O que a luz te ensina? Amor, harmonia, paz, tranquilidade, paciência. Então, existem virtudes que a gente aprende na luz, mas ao mesmo tempo a sombra também ensina, né? O que é a luz? A ordem. O que é a sombra? É o caos. O que o caos te ensina? A ser mais forte, a ser resiliente, a se adaptar. Então, eu tenho meus momentos que tá tudo certo na minha vida, que tá tudo tranquilo, e tem momentos que eu tô no meio do olho do furacão, numa tempestade de faca e tubarão, sabe? Aquele filme do Sharknado, que é um monte de tubarão cara, um tornado de tubarão. Imagina que loucura. Às vezes eu me sinto assim, dentro de um tornado cheio de tubarão, pensando, putz, fudeu, né? O que eu faço? Mas ao mesmo tempo pega aquela presença, respira, entende que tá tudo certo e surfa esse caos. Por quê? O que para muitos é uma crise, para mim é uma oportunidade. E as coisas mais incríveis que aconteceram na minha vida, não porque eu usei a crise como uma oportunidade de má índole para crescer, mas eu usei para me fortalecer e eu me fortalecendo as coisas deram certo, né? Então eu tenho esse poder inconsciente, que agora eu tô tendo mais consciência, de que, cara, eu performo muito bem no caos. Eu sou uma pessoa que eu aguento muita porrada quando tá tudo dando errado. E quando tá tudo dando errado, eu vou lá, eu tenho muito mais clareza, eu tenho muito mais foco, eu tenho muito mais concentração e esse meu sinal de alerta eu acabo criando coisas novas e executando coisas numa precisão que antes eu não executava, sabe? Então, só que é difícil. O emocional pesa, dá um frio na barriga. O sentimento é de tu tá entrando em campo numa final de Copa do Mundo. Eu tenho esse sentimento pelo menos umas 2 vezes por mês, tá? E é um frio na barriga absurdo, mas é ali que eu evoluo, é ali que eu vejo meu salto quântico, é ali que as melhores coisas da minha vida vêm, não só do financeiro, mas de presentes que a vida vai dando, sabe? É justamente num puta do medo que dá. Num puta de um frio da barriga. Mas aí que entra a questão a vida não dá nada fácil, pessoal. E essa é a graça, porque se viesse tudo fácil, tu vai ganhar uma casa fácil, um AP fácil, o carro dos sonhos fácil. O primeiro ventinho que bater, tu vai ficar com medinho? Não, tu tem que aprender a lidar com a parada. Então, esses dias eu tava falando com outro amigo meu também, que ele tem loja de carro em Miami, e ele falou que uma frase bem interessante assim, o cara que compra esses carros aqui, ele não olha o preço da gasolina, sabe? Então, geralmente, quem é que se preocupa com a gasolina aumentou R$ 1? Sei lá, quem não tem grana. E eu também pensava, né, pessoal, tipo, eu nunca fui muito de dirigir carro, agora eu tenho carro e tal, e eu também pensava que, sei lá, gasolina é uma coisa que pesa, mas daqui a pouco tu vê que, sei lá, 5, 6 reais não muda nada, tipo, na tua vida não vai mudar nada. Tu vê que, beleza, tu perdeu, entre aspas, um pouco de dinheiro, mas na lógica não muda nada, né, então, E pra, sei lá, uma Porsche, uma Lamborghini é a mesma coisa, vai gastar muito mais gasolina, vai ser mais caro, mas entra essa frase desse meu amigo, cara, a pessoa que já tá numa frequência de ter um carro desse calibre aqui, o cara não vai fazer conta de gasolina. O que isso significa? É começar a olhar algumas coisas da vida como normal, algumas frequências como normal. Então, os desafios, né? O lado negativo, por exemplo, qual que é o lado negativo de ter muito dinheiro? Pô, tudo vai ser muito mais caro, né? Então, o outro amigo meu aqui também falando, né? Que hoje pra tu morar nos Estados Unidos, tu quer ter uma babá. Beleza, quero uma babá pros meus filhos. É $50 mil por ano. Agora quero um jardineiro, mais $40 mil. Escola dos filhos. Então, cara, daqui a pouco tu tá gastando R$ 1 milhão no ano para coisas que não são tão caras assim no Brasil, né? Então, um jardineiro ali, cara, tu consegue pagar um valor justo, uma diarista, mas lá, pelas leis serem diferentes e tal, é tudo muito mais caro. Um apartamento, uma casa, dependendo do lugar nos Estados Unidos, é muito mais caro. Um dos motivos de eu não gostar muito de lá, né? Eu já tive interesse em morar em Miami uma época, mas eu me incomodava, cara. Toda vez que eu ia estacionar, eu pagava $20 de estacionamento. $25, tá louco? Daí, eu, sei lá, eu fiquei quase um mês no Texas, né? Dallas e Houston. E daí, cara, sei lá, 25 dias, eu gastei R$ 6 mil de estacionamento. De estacionamento, cara, R$ 6 mil eu compro um carro de luxo no Brasil.
Então são coisas que incomodam, pra mim incomodava muito, né? Então, pra mim, sei lá, se eu tivesse lá nos Estados Unidos na frequência que eu tava morando lá, daqui a pouco ia ser uma crise pra mim ter que pagar gasolina, entendeu? Ter que pagar estacionamento. Então, pra algumas pessoas não, entendeu? Então, já uma outra coisa também de nível de consciência pra vocês assim, sobre crise, geralmente quando tu tem mais dinheiro, tu acaba não sendo afetado. Então, por isso a importância de ter ali projetos financeiros que te tragam uma liberdade, uma flexibilidade, faça uma renda extra, tenha um projeto online, né? Eu incentivo sempre vocês a criar canais no YouTube, porque já trabalhei com 11 modelos de negócios, agora eu tô comprando sociedade em algumas empresas, vou para 12, 13 e tal, então tô aprendendo, evoluindo, né? Só que eu nunca vi algo tão fácil quanto o YouTube, tá? Que tu consegue começar leve, consegue começar com ferramentas de inteligência artificial fazendo tudo pra ti, então tu faz um papel mais de estrategista e mais de entender o jogo e ir delegando, né? Então o YouTube pra mim já é parte do que eu falei pra vocês no primeiro episódio aqui do como criar o seu próprio universo. O YouTube pra mim já é uma manifestação bizarra de que eu posso ganhar muito dinheiro sim, com pouco tempo e agregando valor, né? Que são coisas que conversam muito com a essência do Cassiano. Eu quero trabalhar muito porque eu quero trabalhar, não quero trabalhar muito por obrigação, sabe? Então a minha vida, até a Channels, nessa responsabilidade nova dela tá crescendo bastante, eu ainda consigo ter liberdade, tirar fim de semana pra mim, dar rolê com quem eu gosto, não deixo de fazer nada, não deixo de dormir bem, sabe? Então a gente consegue criar o que a gente quiser quando a gente se torna anticrise, tá? E o que é um negócio anticrise? O que é um projeto anticrise? É um projeto onde o mundo lá fora tá pegando fogo e isso não te afeta. E não é algo exclusivo teu, não é só tu que tem essa magia, o Cassiano ou o pessoal do clube. Existem muitas e muitas e muitas pessoas no mundo que são anticrise. O meu negócio é totalmente anticrise. Por quê? Quanto mais BO dá no Brasil, mais pessoas estão despertando para entender que sim, ganhar dinheiro é uma coisa importante e vocês conseguem colar com a gente aí e mudar de vida, né? Então, o último grande case da Channels, né, de vários que tem, pessoal, sigam lá o Cassiano.Girardi, vocês vão dar uma olhada. O que mais tem é gente, sei lá, ganhando 100 mil por mês em 20 e poucos dias, 40 dias. Então é uma coisa tão bizarra. E fora da Channels, ou até, sei lá, no Brasil, vamos botar que 99,9% do Brasil não tem noção que isso é possível, sabe? E a galera até duvida. Então, parte do nosso desafio, por mais que a gente tenha lá os canais de Channels Cash, né, que são os Channels Cash, o podcast dos nossos clientes com o nosso time. Inclusive eu gravei um episódio muito maneiro lá, tava escutando hoje, tava me reescutando, né, porque eu lembro que quando eu falo alguma coisa é maneiro, mas eu gosto de vez em quando os meus melhores conteúdos eu reescutar, porque eu aprendo muito comigo também, né, então é uma forma de autoanálise. Cara, a gente criou um material tão legal e tem gente que duvida, então a dúvida também entra nessa questão da crise, né? Porque eu não consigo ver o cara que aceita a crise como um cara corajoso, como um cara que acredita na vida, que tem fé. Porque se tu tem fé, tu não tem crise, sabe? Se tu tem Deus no coração, se tu tem confiança, tu sabe que tu nunca vai aceitar a crise. E quando tu aceita a crise em ti, tu sabe que a crise é boa. Então, eu gosto desse estralo de sentir medo, eu gosto de me sentir um pouco ameaçado, porque todas as vezes, historicamente, nos meus últimos 6 anos empreendendo, todas as vezes que isso aconteceu, eu me saí muito bem, sabe? Com integridade, com força, com virtude. Eu mandei muito bem, me orgulhei minha família, orgulhei quem eu amo. E, obviamente, que no início dava muito mais medo, gurizada. Dava muito, muito, muito medo, porque eu tava sozinho, eu não tinha suporte, eu não tinha IA, não tinha essas coisas que vocês têm hoje que tá muito mais fácil, né? E hoje em dia vocês têm aí 11 mil colegas, tem um time de 35 pessoas no clube pra te ajudar e, sei lá, tu fica reclamando e achando que tá difícil, enfim, né? Então, a crise, galera, pra concluir aqui já nosso episódio, tá? Como que a gente vence crise? Através de entender que a crise é opcional, tá? Ou é opcional de tu aceitar ela na tua vida, e se por algum acaso tu aceitar e tu entendeu, tá, eu tô me olhando no espelho aqui no fundo do meu olho e sim, eu estou em crise. Surfa essa onda, tá? Então surfa esse caos. Eu acho que a frase, o mantra desse episódio é: tu tem que aprender a surfar o caos, entendendo que não importa quanto tempo dure. Pode ser, que nem eu falei, meu último caos eu pensei que ia durar 2 meses. Foi 2 dias, pessoal. 2 dias... hoje é já quase final de semana aqui, eu trabalhei só segunda-feira, de resto não fiz muita coisa, tô resolvendo o WhatsApp, tô meditando, tô dando rolê aqui, então eu tava precisando desse tempinho pra dar uma descansada, porque nessa data agora que tá vindo eu vou começar a fazer umas lives de novo lá no nosso perfil e tal, eu vou voltar a estar mais ativo, então
tô até aproveitando para gravar esses episódios para vocês, né, que eu tenho um pouquinho mais de tempo, mas a questão da crise vocês têm que aprender a surfar a crise. Surfa a crise, pode ser a maior onda do mundo, aproveita, sabe? Tu conseguir olhar pro maior desafio da tua vida e tu falar, aproveita, vamos pra cima e mergulha, sabe? Essa coragem de tu mergulhar no medo, de tu pular, sabe, na piscina mais funda do mundo e tu ir lá no fundo sabendo que tá tudo certo e, inclusive, entendendo que debaixo de toda essa água, de todo esse medo, de todo esse desafio, de toda essa crise, tem um tesouro escondido. Essa é a grande graça. O tesouro tá lá, tá? Então, todo tesouro tá se esconde após uma barreira de medo. Tu só vai conseguir encontrar o teu tesouro, vencer os teus maiores desafios e também realizar os teus sonhos quando tu vencer o medo. Tudo começa na coragem e para enfrentar a coragem, para enfrentar a crise, tem que ter coragem. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu gostaria de falar, tá? Não se misturem tanto com o Brasil no geral, se a galera tá com medo, Instagram, todo mundo de mimimi. Isso não é vocês. Escolham um caminho, a jornada, entre no barco aí da galera que tá sempre vibrando na abundância, felicidade. Eu vou fazer sempre o meu jabá aqui do clube, porque é o projeto que, quando a galera pergunta pra mim, Cassiano, o que tu faria se tu estivesse começando na internet hoje? É o clube, né, pessoal? Porque eu criei o clube para aquele Cassiano assustado. Eu criei o Plus para aquele lado do Cassiano que gostaria de, enfim, crescer rápido no YouTube. O próprio Gold também, que é a nossa mentoria agora que a gente está descontinuando. Eu criei porque eu queria me conectar com pessoas numa nova frequência e eu queria que me ensinasse as coisas certas, né? Então, muito do que está acontecendo hoje na Channels, lembrando que a Channels não é a minha única empresa, eu tenho outros projetos, mas essa parte da educação são... Opa! Caiu o celular aqui. Ainda bem que eu consegui pegar. E ainda bem que não desligou, né? Imagina, no finalzinho dá uma travada e ser triste. Mas vamos lá. A Channels, ela foi pensando nos desafios que o Cassiano venceu e gostaria de ter vencido e que hoje eu vejo que eu consigo ajudar vocês de uma forma mais rápida, né? Então, até falei no episódio aí nesse último Channels Cast. Inclusive, pessoal, procurem no YouTube aí Channels Cast, que é o podcast da Channels, e vejam um episódio que foi postado em setembro de 2024, tá? Que é falando um pouco da nossa nova fase da empresa aí, da Channels crescendo bastante, que eu entrei lá agora no Mastermind do Flávio Augusto, do Joel e do Caio, então comentei um pouco sobre isso, e eu falei uma frase bem interessante, que era sobre... Nossa, entrei no flow aqui e esqueci, galera. O que eu falei lá? Enfim, assista aquele episódio é muito maneiro, vocês vão gostar bastante, mas a questão tem que ter muita coragem, tem que ter muita presença, e lembrei o que eu ia falar, tá? A questão de... O que eu falei do meu recorde no YouTube, né? Eu levei mais ou menos 3 anos, né? Começando a minha vida empreendendo, eu levei 3 anos pra fazer 150 mil reais no mês, tá? Pra eu bater em um mês 150 mil reais com um único canal. E tem alunos que estão fazendo isso em 2 meses, 3 meses. Então, é isso que eu quero trazer pra vocês, o que é a Channels, tá? A Channels é o que o Cassiano levou muito mais tempo, que vocês façam mais rápido, que vocês sejam muito melhores que eu, e vai ser uma honra fazer isso por vocês, tá? É uma honra pro nosso time ver vocês quebrando recorde e a gente aprender com vocês, porque a Channels é ganha, ganha, ganha. Eu ganho, vocês ganham, o time ganha, o Brasil inteiro ganha, porque a gente cria muito conteúdo maneiro pra todo mundo e a gente vai mudar tudo isso aqui em breve, gurizada. A força do amor é a única frequência que vale a pena aí ter, né? Sempre vibrar no amor, agradecendo sempre, e isso acaba transbordando nos outros. Beleza? Mais informações aí. Pra quem quiser me seguir no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo, tá? Vocês querendo entrar no clube, entrar no Plus, também vou deixar um link. E vocês querendo conversar com o nosso time pra trocar dúvidas, não pra pegar suporte de graça, que a gente não faz isso, mas dúvidas sobre a Channels no geral e tal, pra conhecer um pouco mais do que a gente tem aí de valor pra agregar pra vocês, vou deixar aqui nos comentários fixados do YouTube. E caso você esteja ouvindo no Spotify, em outro lugar, entra lá no YouTube ou entra lá no meu Instagram, @cassiano.girardi. Fechou? Galera, amo vocês, tenham um ótimo dia, fiquem com Deus.